Olá, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou Sica Moura e hoje nós vamos chegar ao final da nossa cobertura da mais nova trilogia evento de terror da Netflix, Rua do Medo, com a chegada da parte 3, 1666. Bom, aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os eventos dessa última parte e como eles se relacionam respectivamente com aquilo que foi mostrado lá nas partes anteriores. Só que para fazer isso eu vou precisar de spoilers, então se você ainda não assistiu aos filmes, assiste lá e depois volta aqui. Só lembrando que eu já fiz vídeos das outras partes, então se você ainda não viu, é só clicar aqui no card. Dito isso, bora lá! Depois de conseguir unir a mão decepada da bruxa Sarafir ao seu corpo, a Dina é transportada de volta ao ano de 1666, onde ela presencia os eventos que deram início à maldição que há tantos anos toma a cidade de Shadeside. Só que tudo isso pela perspectiva da própria bruxa Sarafir. Bom, aqui nessa terceira parte, o protagonismo volta para Kiana Madeira, agora vivendo a própria Sarafir. Nós também vemos o retorno de praticamente todos os outros atores vivendo outros personagens, o que não é uma novidade no gênero, mas que foi uma boa sacada porque evidencia, além da questão cíclica da maldição, que se repete em tempos, também a ligação desses personagens com as outras partes, sejam pelas relações de parentesco, pela personalidade ou até mesmo pelos seus dramas pessoais. E isso fica mais evidente na relação da Sarafir com a filha do pastor, que é interpretada novamente pela Olivia Scott Welch. Bom, claro que se em 1994 a relação entre duas mulheres já era um tabu, imagina então numa sociedade puritana do século XV. Muito legal também essa escolha porque mostra como algumas crenças e preconceitos ainda estão muito incutidos na nossa sociedade e o quanto que a gente ainda não avançou em alguns temas. Fora isso, todo esse contexto de caça às bruxas se relaciona com a perseguição aos chamados desajustados, que são as pessoas que fogem ao status quo proposto pela sociedade. Afinal, nessa época era considerada bruxa qualquer mulher que fugisse dos padrões da época. Eram as mulheres solteiras e sem filhos, as viúvas, as mulheres que se relacionavam com diversos homens, as parteiras, as curandeiras e aqui no caso as lésbicas. Aí só por isso vocês já devem ter entendido que a Sarafir não é a verdadeira vilã dessa trilogia, mas é mais uma dessas inúmeras mulheres que foram injustiçadas pela história. E aí a certa altura, num grande twist, é revelado o verdadeiro vilão da história, que é o Solomon Good, antepassado do delegado Good, que inclusive é interpretado pelo mesmo ator, o Ashley Zuckerman. Enquanto os jovens vão fazer escondidos ali uma celebração pagã na floresta, o Solomon vai até a casa de uma velha bruxa e rouba um antigo grimório que ele usa para fazer um pacto com uma série de demônios, vendendo a cidade, que na época chamava Union, em troca de que o seu pedaço de terra pudesse prosperar. Nesse pedaço de terra que seria no futuro fundada Sunnyvale. De tempos em tempos os demônios exigem uma alma, que é entregue por um dos membros da família Good. Então a vítima é possuída, causando os assassinatos que deram fama a Shadeside. É revelado que lá em 1978, quem entregou a alma do Tom foi o próprio Nick Good. Mas voltando para 1666, depois que os pastos passam a secar e o pastor enlouquece e mata todas as crianças da cidade, os moradores começam a procurar por um culpado. E é claro que as suspeitas caem primeiramente sobre a Sarafir, que é uma menina diferente das outras. Ela ajuda o pai a cuidar da fazenda e ela não tem o menor interesse de se casar. E também recai na filha do pastor, com quem a Sarah tem um romance. Isso porque, durante a celebração, ela resistiu às investidas de um dos homens locais, fazendo com que ele acusasse de bruxaria. E ele faz isso num daqueles testemunhos super esdrúxulos, cheios de invencionismos, que são bem típicos desses julgamentos de bruxas, alegando que a viu fazendo sexo com o diabo na floresta e mais um monte de absurdo. Nisso, praticamente toda a cidade começa a inventar histórias e as duas acabam sendo acusadas de bruxaria. Só que aí, para tentar salvar a sua amada do enforcamento, a Sarah assume toda a culpa pelas acusações, sendo ela a única enforcada. Mas antes de morrer, ela de fato lança uma maldição sobre o Good, dizendo que vai persegui-lo e perseguir toda a sua família até que a verdade sobre o que aconteceu ali venha à tona. Bom, aí as referências dessa terceira parte, claro, ficam por conta de A Bruxa, de 2015, mas também há filmes como Bruxas de Salem, baseado na peça do Arthur Miller e que foi adaptada para o cinema em 1996. E aí depois de ver tudo isso, nós voltamos a 1994, onde Dina, Josh e Zig vão arquitetar a morte do delegado Good de forma a acabar com a maldição de uma vez por todas.
Eu acho que o mais legal de você ver a trilogia completa de Rua do Medo, finalmente, é você perceber que nada ali foi colocado por acaso. Todos os personagens, todos os detalhes, a rivalidade entre as duas cidades, a história da Sarafir, tudo foi sendo muito bem plantado ao longo de todos os filmes, e agora você vê como tudo isso se encaixa para a solução desse mistério. Além disso, é muito importante ressaltar a coragem da equipe criativa, que é encabeçada pelo Phil Grazadel, pela Leif Janick e pelo Kyle Killen, que criou esse projeto nesse formato audacioso. Ainda mais quando você descobre que ele foi pensado inicialmente para ser lançado nos cinemas, e por conta da pandemia, ele acabou sendo engavetado e depois foi vendido para a Netflix. Outro ponto muito positivo é o foco que a história dá para as relações entre os personagens e como elas influenciam na história. Aí o maior exemplo disso, claro, é a relação entre a Dina e a Sam, que parecia importante só lá na primeira parte, mas que tem o seu espelhamento aqui em 1666. Ou seja, gente, além de termos uma personagem lésbica no filme, ela também é a protagonista e o seu relacionamento é um dos fatores norteadores da trama. Eu acho que se 1666 peca em algo, é em dar muito mais tempo do que o necessário para a conclusão da história lá de volta para 94. Enquanto a gente estava ali no vilarejo, eu confesso que eu estava completamente imerso na experiência do filme. O tom, claro, era bem diferente dos anteriores, deixando aquele clima de slasher de lado e parecendo muito mais com suspense. Inclusive, eu acho que essa parte poderia ter se prolongado ainda mais, dando mais tempo para o desenvolvimento desse cenário, desses personagens, dessa narrativa. Mas é isso, é um gosto pessoal mesmo. Agora, quando a gente volta para 94, ele retoma aquele tom bem mais adolescente lá do primeiro filme. E que ok, lá ele funcionou. Mas como a gente viu uma escalada na tensão ao longo dos filmes, né? Eu acredito que esse retorno faz com que a resolução pareça bobinha demais e até repetitiva no que diz respeito à elaboração de um mega plano para acabar com os vilões. Acho que isso exige um maior nível de suspensão da descrença para poder funcionar. Mas, de forma geral, eu confesso que a experiência de Rua do Medo para mim foi muito divertida e muito satisfatória. É um terror recheado de referências e homenagens, mas com boas pitadas de originalidade e também boas pinceladas de crítica social. Ainda mais agora nesse final, em que a gente entende como uma cidade foi sacrificada em favor do benefício da outra, o que funciona como uma grande metáfora da lógica de desigualdade social e exploração da pobreza que existe na nossa sociedade. Bom, pessoal, essa foi a minha crítica de Rua do Medo, parte 3, 1666. Gostaria de pedir para vocês que deixem nos comentários o que vocês acharam, tanto dessa parte quanto da trilogia em todo. E se você ainda não assistiu aos vídeos das outras partes, eu vou deixar aqui do lado para vocês conferirem. Valeu e até a próxima!